meu nome é Marli, eu escolhi fazer letras, como eu já disse no meu livro, quando eu estava na primeira série mesmo do ensino fundamental hoje. Sempre fui fascinada por leituras, livros, e foi aí que eu já decidi. E frequentando a escola, logo que eu entrei no Fundamental 2 e conheci algumas professoras que me incentivaram, já no primeiro momento em relação à postura, à fala, eu decidi que realmente seria professora de português e inglês, né? E aí fui batalhando para isso e em nenhum momento eu mudei de ideia. Após terminar o ensino médio, já prestei a faculdade de letras, né? Fiz, e durante isso já querendo realmente entrar em uma sala de aula, mesmo trabalhando em outras coisas, mas era meu sonho, tá? De ser uma professora de inglês e português. E logo que eu me formei, eu já peguei aulas de inglês. Então eu fiquei por 10 anos trabalhando como professora de inglês na rede particular e na rede estadual e em cursinhos de inglês. Mas sempre gostei muito de literatura. Então, a partir do momento que eu comecei a passar em concursos, eu já fui optando pela área de língua portuguesa e literatura, né? E todos os cursos que eu fiz, acabei voltando, as minhas especializações, os outros cursos, eu acabei voltando para a área de língua e literatura, né? E com isso fui, meus 25 anos de sala de aula, tanto na rede particular quanto na rede estadual, e também agi como orientadora pedagógica, coordenadora pedagógica na rede particular. Depois no estado também fiz o papel de vice-diretora, e tudo com muito amor. Claro que tive muitos obstáculos ali, né? Como escrevi no livro, como ser uma professora feliz. Tive muitos obstáculos, mas a partir do momento que eu conseguia vencer aquele obstáculo, eu vi que realmente era o que eu queria, e aí ficava muito satisfeita com isso, né? Aí, em 2013, me aposentei, me vi um tanto perdida, né? Porque trabalhando manhã, tarde e noite, de repente, nossa, estou aposentada, fechei um ciclo. Fiquei assim um tanto triste, mas como eu estava com alguns problemas de saúde, comecei a escrever meu livro, Como Ser uma Professora Feliz, porque pensando assim, em tudo que eu passei, nos 25 anos de sala de aula em escola particular e 28 em sala de aula de estado, e também frequentando direção, orientação, lidando com adolescentes, eu percebi que tirando uma média, no mínimo 20 anos eu fui feliz. E contando alguns obstáculos, vamos dizer que sobraram 5 anos ali no meio, que algumas coisas não deram certo, né? E quando a gente escolhe uma profissão em primeira opção mesmo, e com amor, dá certo. Então eu me senti feliz. Aí escrevi esse livro, assim, narrando algumas experiências, né? Porque se fossem narrar todos, dariam mais de 1000 páginas, né? Mas algumas só para tentar transmitir para alguns colegas, ou mesmo para outras profissões, que quando fazemos isso com amor, independente da profissão, dá certo, tá? A gente pode sofrer alguma coisa, mas dá certo. Mas eu ainda falei, fechei um ciclo, mas eu não quero parar, eu quero compartilhar, porque eu acho que nós nunca estamos prontas, né? Nós temos que estar fazendo alguma coisa. E foi quando eu fiz um processo seletivo e voltei para a ETEC, né? Que é uma escola aí, técnica do governo, que eu sempre quis trabalhar, porque eu sempre acreditei que os alunos têm um perfil diferente, e realmente têm um perfil diferente. São cursos técnicos, eles ficam em período integral e tem uma cabecinha muito boa. Então, eu voltei assim um pouco, né, com a carga bem reduzida, mas também já estou muito feliz trabalhando com esse pessoal. E agora, em relação ao encontro de hoje, para fazer essa exposição em relação a poemas, poesias, né? Eu preparei assim algo bem sucinto também, porque o que eu acredito? Aqui, pelos livros que eu já li, acho que só vou trocar experiências, né? Porque achei todos ótimos. E falando em poema, o poema, vamos dizer que é aquilo que nós tratamos em relação à estrutura de um texto, assim como um romance, um conto, né? E o poema. Agora, o que seria a poesia? Poesia é tudo aquilo que nós vamos colocar dentro desse poema, né? Então, a poesia é aquele eu lírico, a nossa emoção que vai ser transmitido ali. Então, eu quero começar assim com essa frase do Fernando Pessoa, que ela é marcante para mim em tudo, na minha vida profissional, na minha vida pessoal, que tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então, assim, tudo que nós fazemos, essa frase, né, esses 2 versos aí de Fernando Pessoa, ele marca a minha vida em tudo. Eu sempre lembro disso.
se nós fazemos com amor, né, como já falei da minha profissão, com certeza tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então isso me marcou. Agora falando assim, em poemas, a estrutura deles, eu vou procurar mostrar algumas coisas assim didáticas, né, mas lembrando que hoje nos tempos modernos o que vale mesmo é a liberdade de expressão, né? E isso que eu acho legal em fazer poesia, a nossa liberdade de expressão. Então, desde o modernismo, né, pensando em literatura, eles conquistaram essa liberdade de expressão e nós temos muitos poemas que hoje retratam a vida social, o lado emocional, são aquelas poesias, aqueles poemas engajados em problemas sociais. Então eu acho isso muito importante, porque através da palavra realmente nós conseguimos fazer um monte de coisa, né? Então começando aí dessa frase. Agora eu pus aqui a estrutura do texto poético, né? Só para comentar. Opa, deu uma puladinha. Estrutura do texto poético. Cada linha de um poema corresponde a um verso. O verso é uma unidade poética, ali eu dei um exemplo. Amor é fogo que arde sem se ver. Camões, né? Então, já mostrando uma estrutura, né? Cada linha é um verso. E acho que aqui sem nenhuma dúvida, né? Depois eu pus a questão de estrofe, que é um agrupamento de versos. Então ali eu coloquei uma estrofe, dei uma acelerada aqui no... Alma gentil que te partiste, tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente, vive eu cá na terra sempre triste. Vejam que por enquanto, eu mostrando alguns versos aqui, estamos pensando em rimas ainda, né? Que seria a estrofe formada de rimas. Então aqui já vou estar contando alguma coisa em relação a rimas. Então a estrofe é um conjunto de versos, pode ter um verso, dois versos, três versos e assim vai. Aí eu coloquei aqui, ó, alguns poemas apresentam formas fixas, ou seja, obedecem a um número exato de versos, de estrofes, de rimas. E dentre as principais formas fixas temos. Então o que seria isso? Vamos pensar em literatura. Lá no começo, pensando em barroco, arcadismo, até mesmo na época do romantismo, então eles usavam mais umas formas fixas, né, de poemas. Não é como agora, que a partir do modernismo aí ficou uma liberdade, quem quiser fazer com 10, com 20. O importante é a mensagem do eu lírico ali. Mas, pensando em literatura brasileira, desde o barroco até ali o romantismo, então eles tinham toda uma estrutura fechada em relação a poemas, né? Pensando muito em rimas. E realmente era todo um trabalho ali, né? Pensando em todo um trabalho com as palavras. Então ali, o acróstico, acho que todo mundo já fez um acróstico, né? Que é pegar uma palavra e em cima disso daí ir formando o seu poema. Eu gosto muito do acróstico, porque ó, composto de uma só estrofe, praticamente, cujas letras iniciais formam o nome de uma pessoa ou de algo, um objeto, uma cidade, que nem pega lá Santo André. A partir daí podemos escrever um poema usando Santo André, né? S, A. Então o acróstico é muito legal, dá para também fazer uma estrutura fixa, vamos dizer assim. Não que lá no final precisa rimar, mas se você pegar a palavra Santo André, você começa a escrever ali um poema e também sai muito bom ali. Então, acróstico é assim, quando eu pego uma palavra e a partir dali nós escrevemos o nosso poema. Não precisa necessariamente ter rimas lá no final, né? Mas a entrada já vai dar uma palavra que sai legal. Depois nós temos a balada, que é composta de 4 estrofes, 3 oitavas ou 3 décimas, 8 ou 10 versos, né? E uma quadra ou quintilha, 4 ou 5 versos. Também eles usavam, né? Como eu disse, antes do romantismo, pensando isso cronologicamente. Então eles usavam muito trabalho para conseguir, eu acho uma arte aquilo que eles faziam realmente com as palavras. O haikai, poema de origem japonesa, composto por uma estrofe com 3 versos. O primeiro com 5 sílabas, né, que seria a redondilha menor, e o segundo com 7 sílabas, a redondilha maior. O soneto, eu particularmente, o que eu mais gosto é de soneto, né, que Camões usou muito, Vinícius de Moraes. Então é uma forma composta por 14 versos, divididos em 2 quartetos e 2 terceiros.
ou ainda por uma estrofe com 12 versos e outra com 2 versos, que é uma forma de soneto. Mas o mais tradicional, 2 quartetos e 2 terceiros, né? E com rimas aí. E a trova, que é composta de uma estrofe de 4 versos, com 7 sílabas poéticas, que seria a redondilha maior. Depois nós temos representação da métrica de um verso. Como eu disse, as sílabas poéticas ou métricas não são contadas como as sílabas gramaticais. Então ela é mais pelo som mesmo que nós fazemos, né? Então quem gosta de fazer tudo assim, eu quero fazer tudo com 7 sílabas, né? Eu quero fazer tudo com 5 sílabas. Então assim, fica muito legal, mas também eu acho que hoje as pessoas nem usam tanto esse esquema de trabalho para fazer um poema. Mas... necessidade? Oi? Necessidade? Não, é que eu falo, eu vou chegar aqui no nosso modernismo, vamos dizer, no nosso hoje, né? Então aqui eu quis contar uma história de como eram feitos os poemas, mas hoje não, faz quem quer, né? Vamos falar assim que nós vamos comentar todos os tipos, É que eu falei, nós vamos chegar no hoje, que o Drummond, que é do modernismo, ele comenta muito dessa liberdade que nós temos hoje, né? Então aqui é para vocês saberem, se vão ler lá um livro de poemas, vai ter vários tipos, dependendo da época. Hoje não, hoje eu já não vejo isso, que nem a Gilba Timoro no livro que ela trouxe, já vi que é tudo estilo moderno mesmo, sem essa preocupação. Mas, como eu disse, pensando cronologicamente, né, como eles realmente trabalhavam com as palavras. Que nem eu, particularmente, ficaria meses fazendo aqui para animar palavra com palavra, todos terem 5 sílabas, todos terem 7 sílabas, né? Mas para vocês conhecerem ali. Porque eu estou acelerando. Tá? Então seria isso. Depois, dividir um verso em sílabas poéticas é chamado de escansão, né? Isso até eu, enquanto professora de literatura, língua portuguesa, eu ensino para os alunos, mas não acho uma coisa tão necessária hoje pela própria liberdade, que nem às vezes eu converso com alunos atuais, eles eu posso fazer uma literatura marginal, apesar que eu expliquei para eles o que seria uma literatura marginal. Marginal é assim, desviar totalmente dos padrões, né? E realmente as pessoas estão usando mais, que nem nos livros vocês vão encontrar os clássicos, mas hoje eu estou entrando vários autores que fazem toda essa liberdade de expressão através das palavras, né? Então eu leio as poesias dele e realmente, hoje eu penso assim, que o que nós temos que transmitir no nosso poema, as nossas emoções, as nossas necessidades, um problema social, né? Só que trabalhando ali as palavras, realmente. Ali tem essa parte aí, né, formal, que é... Os ditongos crescentes formam apenas uma sílaba, 2 vogais podem formar apenas uma sílaba, quando uma delas se encontra no final de uma palavra. Que isso é o quê? Se nós fôssemos fazer todo um poema trabalhado e quiséssemos fazer a divisão silábica todos com 7, com 5, com 3, então nós teríamos que usar essa parte aí. Mas acho que não é o nosso caso aqui, né, de usar tão trabalhado dessa forma. Que aí eu só vou mostrar depois alguns versos que a divisão de sílaba é totalmente diferente quando você vai fazer a divisão de sílaba poética, né? Então nós temos pentassílabos ou redondilha maior, que são os mais comuns, quando são compostos por 5 sílabas. Heptassílabos ou redondilha maior, compostos de 7 sílabas. Decassílabos ou heróicos, compostos de 10 sílabas. E dodecassílabos ou alexandrinos, compostos de 12 sílabas. É o que mais os autores, como eu disse, até a época do modernismo, do romantismo, eles usavam. O ritmo responsável pela estrutura melódica do texto poético é marcado pela sucessão de sílabas átonas e tônicas dentro de um verso ou poema. Porque para contar a quantidade é isso que nós vamos usar. Então ali, acho que a chuva ajuda a gente a se ver. Samba, suor e cerveja. Aqui nem ali, Caetano Veloso, ele até está fazendo um ritmo ali, mas ele não está tão preocupado em usar o mesmo final de palavras, mas ele conseguiu dar um ritmo ali, né? Samba, suor e cerveja, ele conseguiu dar um ritmo ali. Acho que a chuva ajuda a gente a se ver. Então eles queriam fazer uma rima,
mas como eles já são modernos, eles não se preocupam de acabar realmente tudo, né? Ele colocou galope, galope, rimando, mas pode ver ali que já está no estilo mais moderno, mais liberal. Carlos Drummond de Andrade, Morte a Cavalo. No primeiro texto, Caetano reproduz o som da chuva, então ele tentou, com as próprias palavras, reproduzir um som de chuva. Então acho que isso que é importante, o que você quer reproduzir? Então você não precisa estar ritmando, né? Mas ele conseguiu, samba, suor, cerveja, pelo próprio som, dar um som de chuva, né? Então acho que isso que é importante, o que nós queremos transmitir. Agora no segundo, que é do Drummond, que é um autor que eu adoro, porque o Drummond, ele morreu em 1987, mas se vocês, e ele é do modernismo, época lá de 45, se vocês pegarem os poemas, ele tem poema para todas as datas, Dia dos Namorados, Dia das Mães, de tudo, se vocês pensarem, tudo. Para a situação de hoje, já não há mais mãos dadas no mundo, para a situação política, ele tem tudo, eu admiro muito isso. E é como se ele estivesse vivo e escrevendo isso, porque pega o Drummond, ele tem poema para toda situação, como se fosse tudo hoje mesmo, né? Eu gosto bastante dele nesse sentido, porque ele é super moderno mesmo. Ali, a rima é resultado de sons iguais. Desculpa que eu estava acelerado. A rima é resultado de sons iguais ou semelhantes entre as palavras, no meio ou no final, de versos diferentes. E há vários tipos de rimas. Isso para quem quer usar rima, como eu falei, né? Quem quer usar a rima, ou vai ler alguma coisa, que tipo de rima é essa? Então eu tenho a cruzada ou alternada, que seria o que? O esqueminha AB, AB. Veja que o primeiro verso rima com o terceiro, o segundo com o quarto, então essas seriam as alternadas. Cheguei, chegasse, vinhas fatigada, e triste, triste, fatigada eu vinha. Tinha a alma de sonhos povoada, e a alma de sonhos povoada eu tinha. Tá? Então é para aqueles que realmente ficavam dias e dias trabalhando com as palavras, né? Que acho particularmente que não é o nosso caso hoje. Eu até tentei fazer um poema de Santo André usando essa rima, mas acho que vou demorar muito, então eu vou fazer um estilo livre mesmo, né? Mas essa é para vencerem, né? Essa parte aqui. Interpolada seria o esqueminha AB, BA. O primeiro verso rima com o quarto e o segundo com o terceiro. Então, para o canto de amor tenho os cuidados, toma entre vós, ó montes, o instrumento. Ouvi, pois, o meu fúnebre lamento. Se é que é compaixão dos animados, Cláudio Manuel da Costa, ele é um poeta barroco. E o barroco, a preocupação maior deles era esse trabalho estético mesmo, né? Então, eles são até confusos, vamos dizer, para quem vai pegar e ler, entende, mas é assim, muita, assim, ele trabalhou tanta palavra que acho que para o nosso público hoje é até difícil, né? Mas gosto muito dele também. Emparelhada, emparelhada seria a B, B, né? Paralelas uma à outra. O primeiro verso rima com o segundo e o terceiro com o quarto. Manhã de junho, ardente, uma encosta escavada, uma estrada, desabrocha, rocha. Então, olha todo o trabalho. Guerra Junqueiro também, adorava trabalhar. Depois eu tenho internas, quando rimam palavras que estão no fim do verso ou mesmo no interior do verso. Olha ali, salve bandeira do Brasil querida, toda tecida de esperança e luz, palio sagrado sobre a qual palpita. Ali pode ver que está no meio, né, a rima que eles queriam dar, tecida, bendita, então usou ali no meio. Muito trabalho também, as internas. Misturada, é que nós vamos chegar, né? Eu acho que o nosso ponto é esse, não tem esquema fixo, então nós podemos rimar a primeira com o último verso, ou no meio, ou não colocar nenhuma. E eu acho que para hoje, né, o nosso momento são os versos brancos ou soltos. O que é isso? São os que não têm rima, mas que realmente vão transmitir aquilo que o nosso eu lírico quer, né? Então acho que hoje é mais os versos brancos e soltos mesmo. De tudo que eu tenho lido, né, desde os autores que começaram em 1922 com aquela revolução das coisas passadas, eles já usam mais versos brancos e soltos, mesmo em música, né, tudo. Tá? Até aqui alguma pergunta? Que assim, essa parte que eu quis mostrar é para vocês saberem um pouco a estrutura de todos os poemas, né? Mas eu acho que nós vamos ficar naqueles que são os versos que não tem rima. Vai de cada um, tem gente que consegue fazer muito em cima disso.
Tonicidade seria mais para quando realmente nós vamos dividir as sílabas tônicas das átonas, para ver quantas sílabas tem, para dividir se todos têm 7 ou todos têm 5, né? Então, só para vocês saberem, a divisão silábica em poema ela é diferente, né? Porque se é sílaba átona, você acaba contando só uma, se o verso terminar em uma sílaba átona, eu só conto até a penúltima. Então, como eu faço a escansão, a contagem de sílabas métricas? Se tiver uma sílaba que termina em vogal e a outra começa, conta-se só uma. E se na última palavra, a sílaba tônica, por exemplo, terminar na última, eu conto até o final. Agora, se ela terminar na penúltima, é na penúltima, na antepenúltima. Então, a contagem vai ser bem diferente de uma divisão silábica comum, porque eu divido, né, de acordo com o som. Então, se uma sílaba termina em vogal e a outra começa, nós vamos contar uma sílaba só. E termina lá na contagem na sílaba tônica. Então, se ela for uma paroxítona, por exemplo, eu vou contar até a penúltima sílaba. Tudo bem? Sonoridade. Sonoridade. Tem as perfeitas, quando realmente o autor escreve a rima, né, a mesma terminação, que nem festa, manifesta, cedo, medo. Então, nós vamos contar que são as perfeitas. Imperfeitas, quando os sons já são diferentes. Tem um som ali, mas eles são diferentes. Que nem céu, breu, sais, paz, né? Consoantes, quando é os mesmos sons a partir da última tônica, perto, incerto, dezenas, apenas. Toantes, terra, pedra, vela, terra. Então eles rimam, né? Mas mudam um pouco as palavras. Quanto ao valor, isso gramaticalmente falando, né? Quanto ao valor. Pobres, quando rimam palavras da mesma classe gramatical, que nem eu vou rimar substantivo com substantivo, adjetivo com adjetivo, então nós chamamos de pobres, né? Quem usou. Ricas, quando eu já mudo. Eu posso estar rimando uma palavra que é substantivo e uma que já é um verbo, por exemplo. Raras, quando rimam palavras de difícil combinação melódica. Cisne, tisne, leque, utreque. Então está rimando, né, pelo som, mas não que a palavra, né, tenha o mesmo final, seja adjetivo com adjetivo, substantivo com substantivo. Então veja assim, mostrando isso, dá para vermos como realmente a pessoa que gosta de trabalhar com a palavra dá para fazer muita coisa, né? E preciosas são rimas artificiais decorrentes da combinação de um nome com a forma verbo, pronome, tranquilo, ouvir, estrela e vela. Então aí tem assim, gramaticalmente falando, né? Mas nós fazemos algo mais solto mesmo. Contagem de sílabas aqui também como ilustração para vocês, né? Deixa eu botar aqui. Contagem de sílabas seria aquilo que eu expliquei para vocês, que eu não acho assim tão necessário aqui, para a curiosidade, depois se passarem, né? É só para ver a diferença, né? Ó, naquela noite as estrelas. Veja que uma sílaba que terminou em vogal e a outra começou, conta-se uma sílaba. Então isso é só para vocês saberem como contar sílabas, se for o caso de fazer uma escansão. É isso mais didaticamente falando, né? E aí tem os quartetos. O que são quartetos? No caso aí um soneto, né, de Camões. Quartetos são 4 versos, terceiros 3 versos. Então o soneto, ele foi muito usado, como eu disse, até a época principalmente mais barroco e arcadismo. Depois no romantismo tivemos também, simbolismo, mas para eu chamar de soneto tem que ter essa estrutura, 2 quartetos e 2 terceiros. E veja que ele faz rimas, né? Que nem amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Então ele faz ali, né? Que tipo de rimas essa daí? Alternadas, o primeiro com o último, né? E o segundo com o terceiro. Mas principalmente, analisando aí Camões, ele não conseguiu definir o que é o amor. Então acho que é importante em um poema, né? A nossa poesia é transmitir alguma coisa. E ali
ele tentou mostrar como o amor é confuso para ele, né? Fazendo todas essas rimas, essas combinações, mas ele nunca conseguiu definir o que é o amor para nós, né? Porque ao mesmo tempo que ele fala que é bom, é ruim. E aí ele trabalhou toda a palavra, né? E aí no final ele fala, se tão contrário a si é o mesmo amor. Então eu gosto muito de Camões também, né? E ali, quanto à métrica, os versos, no caso, o Camões, soneto, geralmente são todos decassílabos, né? 10 sílabas poéticas. Então, se vocês contarem ali o trabalho que ele faz com a palavra, tudo tem 10 sílabas. Então, isso é o que ele consegue fazer. Agora, chegando um pouquinho ali no nosso hoje, versos brancos e versos livres, né? O que são, qual a diferença? Já comentei lá, mas falando, brancos possuem métrica, mas não rimas. Então, o que seria? Eu posso até fazer meus versos todos com 10 sílabas, mas eu não vou me preocupar com as rimas, né? Esse é o nosso estilo moderno, contemporâneo. E hoje mais do que nunca. Hoje tem poemas que começam com 10, termina com uma palavra, né? Começa com 10 sílabas, termina só com uma. Tem muito aqueles poemas concretos, né, que começou aí no modernismo, 1922 para cá, que tem autor que quer fazer um desenho, então ele consegue desenhar através das palavras, um pássaro, um prédio, aí ele vai fazendo de tal forma que realmente seria os poemas concretos, né, que usa figuras, começa com uma palavra. Tem assim, principalmente em época de Natal, se vocês pegarem, né, eles desenham, eles escrevem coisas como se fosse uma árvore de Natal. Começa com uma palavra, aumentando e faz o formato de uma árvore, né? Então isso é um poema concreto e acho que é o que mais usa-se hoje no nosso estilo moderno contemporâneo. E livres introduzidos pelo modernismo. Não se baseiam em critérios pré-definidos de métrica ou rima, né? Ou seja, os versos sem regras. E os versos livres são os mais fáceis de criar do que os antigos versos metrificados, né? Que é onde hoje eu lembro ali os livros, né? Eu vi que a maioria é tudo livre, mas que realmente transmitiu a mensagem que precisamos, né? E assim, quem trabalhava muito era o parnasianismo, a época lá do século XVIII, XIX, eles trabalhavam muito. Agora, Drummond, que é aquele que eu estava falando, um de nossos poetas maiores, o modernismo, ele chegou a dizer assim, com esse tipo de verso: quem não sabia fazer poemas começou a fazer. Então, o que ele disse? Tinha aquele pessoal que sabia fazer tudo ritmado, tudo com métrica, tudo com rimas, mas o Drummond, que já era do modernismo, ele pegou toda essa liberdade e começou a escrever. E o que ele falou? Quem não sabia, de repente, fazer nada, tinha até vontade de transmitir alguma coisa, teve a liberdade de mudar. Vamos dizer que teve aí a democracia em relação a escrever poemas também. Porque aí teve a liberdade de escrever o que queria e transmitir a mensagem. E se vocês pegarem Drummond, ele transmite muitas mensagens com só versos livres, sem rimas e tudo. E a mensagem é muito boa. Então, acho que é a época que mais nós nos encaixamos. Então, ali eu escrevi, pus o desenho para começar a escrever, né? Para sair. E eu pus Santo André ali, o desenho de Santo André, que é a cidade que moro, eu gosto e quero escrever alguma coisa sobre ela. E ali eu pus do Drummond, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Então, é um comentário que ele faz ali. E eu tenho aqui uns poemas, eu vou mostrar aqui para vocês uns poemas, que eles são atuais, alguns, e outros são metrificados. Isso, então eu quero passar aqui um exemplo só para vocês. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar o primeiro que eu estava vendo. Eu quero só para pegar um bem metrificado e um livro que, por exemplo, Ferreira Goulart, não sei se vocês conhecem. Ele, para falar de sociedade, dos problemas sociais, da fome, todos os problemas, ele é ótimo. Então, ele é bem atual, é vivo ainda, né? É em velhinho, mas ele escreve muito bem do jeito que a gente quer mesmo. Deixa eu achar meu poema aqui. Juro que ele estava aqui. Nossa, onde eu pus aqui? Eu tenho aqui deixa eu colocar isso daqui da palavra.
aqui é um autor do modernismo, onde não vai estar, que aí ele escreveu que ele queria liberdade de expressão, então ele colocou assim, a palavra, já não quero dicionários consultados em vão, quero só a palavra, que nunca estará neles, nem se pode inventar, que resumiria o mundo e o substituiria, mas sol do que o sol, dentro do qual já vivêssemos, todos em comunhão, mudos, saboreando-a. Esse é o Carlos Drummond de Andrade em A Paixão Mediterrânea. Ele já está falando que ele não quer saber da palavra, ele quer se expor através da palavra, saboreando o que ele tem e com a liberdade de expressão. Veja que ali não tem rimas, em um ele tem 2 sílabas, outro tem 3, 4, 5, então ele já está na liberdade de expressão dele, que seria o nosso hoje, né? Então, o que eu procurei? Deixa eu ver se eu pego mais uma aqui, tadinho para vocês. Mais um. Ah, que nem tem uma aqui, ó. Esse poema que dá para fazer muitas palavras em cima dele. Canção de Exílio, acho que todo mundo conhece, né? Eu amo esse poema aqui, até quero relacioná-lo. Eu quero até relacionar. Aqui ele fez algumas rimas, né? Mas ficou muito legal, mas veja que mesmo naquela época, né, que lá começou a literatura e o romantismo, Gonçalves Dias, ele já estava defendendo a pátria dele, né, que ele ficou exilado em Portugal, mas tinha saudades do Brasil. Então ele tentou fazer, mas aí já é simples, é mais fácil de entender, né? Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então ele fez aí umas rimas, né, sabiá, lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Então tem lá, ó, flores, amores, mas ele não está seguindo mais uma metrificação, rimas, tão pedagogicamente, né? Em cismar sozinha à noite, mais prazer encontra o lar. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Então ele pôs até um pouco de rimo lá, o cá, sabiá, mas vejam que ele já era de final de romantismo, já, né, perto ali do modernismo, ele já tem mais liberdade de expressão, né? Então eu acho assim, eu tentei passar para vocês um lado didático, algumas curiosidades, mas acho que hoje nós no mundo contemporâneo, acho que o que é mais importante é realmente nós transmitirmos em nossos poemas a poesia, que é o eu lírico, transmitindo a sua emoção, as suas necessidades e principalmente até uma poesia engajada em problemas sociais da nossa própria cidade. Então eu acho isso. O que eu acho importante hoje é realmente saber usar a palavra, né, a nosso favor e mostrar também, porque quando você escreve uma música, um poema, você vai transmitir isso para muitas pessoas. E é importante essa mensagem, independente de que esteja todo vitimado, metrificado, mas o importante é a mensagem. Enquanto poema, poesia, o que nós vamos transmitir, a gente trabalha no sentido conotativo, que é isso, naquele sentido figurado. Eu quero transmitir a mensagem, mas não com a palavra do dicionário, mas sim com aquela que dê várias interpretações, né? Esse é o objetivo. E eu lembrei bem um dia que o Leonardo falou que acho que era o feminino de uma palavra, né? E te podaram daquele. Então, para um poema, poderia ter podado, porque é o que você queria transmitir. Né? Foi no sentido conotativo, figurado mesmo da palavra, mas ele ia transmitir a mensagem dele. Não que ele não sabia que de repente ele não poderia colocar daquele jeito, mas para a poesia dele ele queria colocar daquele jeito, porque ia transmitir da melhor forma, né? Então eu acho isso. Muito bem.